Lucas. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da série trienal C. Lucas é um evangelho bastante amplo, bastante extenso, e como nós sempre temos na série trienal A, B e C, o recurso ou o auxílio de João, eu fiz uma pequena pesquisa para ver o quanto Lucas precisa ser socorrido por João, se é que ele precisa ser socorrido. E só para ter uma proporção, uma ideia de como Lucas se basta a si, bem mais do que Marcos, ao longo do ano, Marcos tem o auxílio de João em 15 oportunidades, pelo menos. Já em Lucas, esse número desce para 10 momentos, 10 domingos. Lembrando que sempre no período pós-Páscoa, as leituras todas, nas 3 séries, A, B e C, são leituras do Evangelho de João. Então, Lucas é o Evangelho do ano e nós estamos aqui para fazer uma pequena conversa a respeito do Evangelho, exatamente porque a ideia é que o pregador tenha todo o Evangelho diante de si. Nós, evidentemente, não podemos dar todos os detalhes aqui, mas ao menos através da nossa conversa estimular a que você estude o Evangelho como um todo para que, ao pregar Lucas, você pegue a perspectiva de Lucas e não necessariamente a perspectiva de Mateus ou de Marcos. Então, meu colega Gerson e eu estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Talvez algumas características seria interessante no início aí para a gente lembrar coisas que a gente lê, a gente ouviu e aparecem em introduções em Bíblias de estudo, livros de introdução ao Novo Testamento. Eu acho que uma coisa que vale a pena a gente talvez começar lembrando sobre o próprio autor, né? Lucas é aquele que, em termos de quantidade de escrito, ele está lá na ponta no Novo Testamento, apesar de ter escrito só 2 livros, né? E esses 2 livros, inclusive, têm uma conexão, né? O livro de Atos, ele remete a essa primeira palavra que o Lucas, que o escritor mandou para Teófilo. Então, isso também tem levado muita gente a ver o Lucas como o primeiro grande historiador, né? Até porque ele faz aquelas conexões, né? No capítulo 2, no capítulo 3, com aquilo que está acontecendo na sociedade no momento. Ele pega lá tanto do Império Romano como do governo judaico, também entre os sacerdotes da época. Eu acho que esse é um elemento bem interessante no Evangelho, que a gente tem que se dar conta de que, não que os outros não sejam históricos, né? Mas o Lucas, ele me parece assim que ele nos ajuda bastante a ver a assim chamada história da salvação, não como uma outra história, não como uma coisa paralela, mas uma história que está acontecendo aqui nesse tempo e nesse lugar, né? Então, é bastante concreto, bastante encarnacional, talvez dá para dizer assim, né? O Evangelho está acontecendo aqui no mundo e uma das características do Lucas até é essa de que ele traz Jesus como Salvador do mundo inteiro, né? Isso tem vários momentos, aparece, né? Exatamente. Eu tenho essa estatística, eu pessoalmente não fui conferir, mas dos escritores do Novo Testamento, Paulo contribuiu com 25% do Novo Testamento. No caso de Lucas, se nós tomarmos o Evangelho e o livro de Atos, o livro de Atos é um livro interminável, e o Evangelho de Lucas também é longo. Lucas é, na verdade, aquele que mais contribuiu para o Novo Testamento, em torno de 28%. Então a gente fala muito de Paulo, a gente fala, enfim, dos evangelhos, mas Lucas é, de fato, o texto mais longo no Novo Testamento. Só que, retomando essa questão da história da salvação e da universalidade da salvação, Lucas é um historiador muito acurado, muito preciso, ele não antecipa nada. Tanto assim que em Lucas, no Evangelho, Jesus em momento algum tem contato com os gentios. Que se você for pensar assim, à luz de Atos, ele teria todo o interesse em mostrar, assim como os outros evangelhos mostram, que Jesus andava lá por Tiro, Sidom, né? Isso está meio que implícito, mas nunca é dito de forma declarada. Então, Lucas respeita as épocas da história da salvação. No Evangelho, Jesus se dedica às ovelhas perdidas da casa de Israel, embora essa frase seja lá de Mateus. E depois,
A partir do Pentecostes, o leque se abre e aí sim, aí entram os gentios. Claro que existem anúncios, né? Essa universalidade da salvação, o interesse pelos perdidos, a ênfase dada às mulheres, tudo isso já sinaliza uma abertura. Mas Lucas é muito cuidadoso, ele não antecipa aquilo que virá depois. Eu acho que até esse fato aí de acentuar determinados grupos, né? Tu falaste das mulheres, e um texto que chama muita atenção, porque é o único evangelista que traz, aquele no capítulo 8, quando ele vai dizer que havia algumas mulheres que seguiam Jesus e que contribuíam, né, para que ele pudesse continuar seguindo em frente, né, pudesse continuar com seus discípulos, quer dizer, eram mecenas lá de Jesus, né, patrocinavam o ensino de Jesus, a primeira faculdade de teologia, né, e os pobres, né, outro ponto que aparece bastante também, Jesus em contato com pobres, com cobradores de impostos, né, as parábolas dos perdidos, que também é muito própria de Lucas, lá no capítulo 15. Quer dizer, a gente sempre lembra muito a parábola do filho pródigo, né, o filho perdido, mas as outras parábolas também que ilustram o contato dele com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas, enfim, né? Quer dizer, o propósito dele vir e buscar esses perdidos, né? E também os fariseus. E também os fariseus. É comum a gente ouvir pregadores falando sobre os fariseus em Lucas como se fossem os fariseus nos outros evangelhos. E, de fato, tem um fariseu famoso depois em Atos que se torna o grande apóstolo de Cristo. Então, em Lucas, os fariseus, para mostrar que os estereótipos nem sempre colam, os fariseus chegam, eles conversam com Jesus, eles avisam, olha, Herodes quer te prender, quer te matar. E aí todo mundo diz, eles tinham uma segunda intenção, como se não pudessem vir numa boa falar com Jesus. E eles o convidavam para refeições. Sim. E Jesus fez muito ensino na casa de fariseus. Então, muito cuidado, os fariseus não são todos iguais e não podemos trazer, digamos assim, a noção ou a imagem dos fariseus de outros evangelhos para dentro de Lucas. Verdade. Um outro ponto que também chama atenção no Evangelho, nessa perspectiva universal, né? Acho que tu lembraste bem, ela vai ficar bem evidenciada depois a partir do Pentecostes, né? Mas algumas das dicas que o Evangelho vai dando, já no próprio fato de que a genealogia que tem aqui no Evangelho de Lucas, ela nos leva até Adão, né? Não até Abraão como Mateus. Inclusive a ordem é invertida, né? Um outro aspecto também, sempre me chama muita atenção nesse Evangelho, são temas que ele traz e que eu acho que merece que a gente esteja atento quando pega textos aí individuais, né? As referências ao Espírito Santo, por exemplo, né? Quando ele fala de, por exemplo, orar, e a oração é um tema bem importante dentro desse evangelho, mas num dos temas ele fala em orar pedindo pelo Espírito Santo, né? Pedindo que o Espírito Santo seja dado, aquele famoso texto de um pai não vai dar em lugar do pão, não vai dar uma cobra, uma pedra, enfim, né? Mas então vocês também podem orar pelo Espírito Santo. Isso é um detalhe interessante, principalmente se a gente lembra que esse evangelista vai nos trazer o relato do Pentecostes mais adiante, né? Lucas tem mais referências ao Espírito Santo do que Mateus e Marcos juntos. E ele gosta, evidentemente, dessa expressão Espírito Santo, pneuma hagion. Lembrando que essa formulação completa, assim, Espírito Santo, ela é muito rara em Paulo. Paulo normalmente fala em pneuma e a gente fica perguntando, mas que pneuma afinal é? Quando se coloca Espírito Santo, não há nenhuma dúvida. E Lucas gosta deste termo, Espírito Santo. E ele está muito presente, já ativo no começo. Né? Essa história, por exemplo, esse relato do quarto domingo de Advento, Maria visita Isabel, ali o Espírito Santo está muito presente e existe a alegria, que é uma outra tônica, né?
E você mencionou bem a questão da oração. Jesus está em muitos momentos Jesus está em oração. Então esse é um outro destaque de Lucas que a gente não perde. Quer dizer, se você for lendo o texto e pegando uma perícope após a outra, essas temáticas, essas ênfases vão necessariamente aparecendo, não tem como não ver. Mas sempre é bom lembrar antes, né, que elas aparecem. Aliás, voltando a um ponto que tu disseste bem no começo, eu acho que é uma dica importante para quem vai pregar ao longo de todo um ano, boa parte do ano, sobre o Evangelho em Lucas. Uma dica que alguém deu é que o ideal seria que a gente lesse esse Evangelho várias vezes todo ele, e de preferência até num pacote só, apesar de ele ser bastante longo, são 24 capítulos, mas ler também em traduções, em versões diferentes, né? Até para que a gente tenha o todo do Evangelho cada vez que vai pregar sobre uma parte, né? Para que a gente não picote também o Evangelho. Mas eu queria aproveitar e jogar um tema aqui na mesa, que volta e meia aparece entre os historiadores do texto bíblico, né? Quanto ao início do Evangelho, quando Lucas faz aquela referência lá, quando ele decide escrever, né, o texto, e aí ele fala que houve outros lá que andaram tentando fazer relatos, né? Ele se baseou nos outros evangelhos? O que você acha sobre isso, Wilson? Eu tenho lido, volta e meia aí, que o pessoal diz, olha, o Lucas aqui parece que copiou, parece que está dizendo que copiou do Marcos, pelo menos, né? Por outro lado, não parece estar tão explícito de que ele esteja falando de fontes escritas, né? Ele fala de uma diegesis, que é uma narrativa, que pode ser uma narrativa oral, pode ser uma narrativa escrita. Há um mito de que quando você começa a escrever, cessa a tradição oral. E vice-versa, né? Quer dizer, essas duas, o período da escrita pode ter começado muito antes e o período da tradição oral pode ter durado muito tempo depois. Então, o fato é que houve tentativas anteriores e Lucas diz, eu também quis fazer, agora eu vou te dar um relato por ordem, para que você tenha plena certeza daquilo em que você foi instruído, mostrando que o Evangelho se destina a alguém que tem ao menos um conhecimento da história de Jesus, para não dizer que ele é um cristão. E nesse sentido, essa introdução, esse prólogo, assim chamado, ele é escrito num nível literário elevadíssimo, mostrando logo, se você não conhece bem o grego, é melhor ficar longe, mas no versículo 5 ele desce, 5 degraus, diz, vamos falar um pouquinho, vou apresentar essa história mais ou menos assim no estilo da Septuaginta. Agora, quanto à fonte, lá no capítulo 9 acontece aquela grande omissão. De repente, se ele está seguindo Marcos, ele deixa Marcos de lado, ele desembarca. Não, aqui eu vou pular um pedaço. 9, 18, 19, por ali. Aí ele omite um bom trecho de Marcos e retoma um pouquinho adiante. E aí, no final do capítulo 9, aí vem a narrativa, assim chamada narrativa da viagem, que é aquele longo relato de 9 a 19, né, que são, onde tem muito material didático, todas aquelas parábolas, aquele material próprio que os alemães chamam de Sondergut, quer dizer, um material exclusivo de Lucas que faz desse evangelho um evangelho tão encantador. O crítico francês Ernst Renan disse que esse é o mais belo livro que já foi escrito. Então é um prato cheio. Lucas é, sem dúvida, um ano muito bom, o ano de Lucas, para quem vai pregar, e a série trienal, nesse sentido, é fantástica. Ela nos traz muito de Lucas, não traz tudo, mas eu acho que é um ano encantador para o pregador, para as igrejas, para quem vai também ouvir as pregações. Falando em beleza, e esse evangelho de fato é muito belo, chama atenção também os assim chamados cânticos, né? Que a gente encontra principalmente lá no começo, tem desde o encontro lá de... Aliás, já o Zacarias, né? O encontro de Maria e Isabel, o próprio cântico, por assim dizer, dos anjos lá. É curioso, né, Wilson, que em nenhum momento é dito que eles cantaram efetivamente, né? Sempre diz que eles falaram. Mas nas edições a gente inclusive tem aqueles textos indentados, né, com uma margem diferente, dando ideia de que sejam trechos poéticos, de uma natureza poética. E são trechos muito bonitos, na verdade, né? São trechos que a gente
recorda, talvez principalmente na época do Natal, que eles evocam aqueles momentos lá, né? São dos poucos textos assim poéticos ou semi-poéticos do Novo Testamento, até porque eles estão saturados de Antigo Testamento. Quer dizer, o Cântico de Maria é, por assim dizer, uma meditação sobre o Cântico de Ana em 1 Samuel. E aparecem os paralelismos, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, que não são coisas diferentes em Maria, mas que é simplesmente um paralelismo sinônimo do hebraico. Então, são cânticos, são mais salmos. Agora, se eles foram cantados, eles se prestam a isso. Sim. Eles são cantados na igreja, mas não se diz diretamente que sejam cânticos, assim como o louvor não é necessariamente musicado. Muita gente acha, agora vem um momento de louvor, aí o pessoal já fica perguntando onde é que está o violão, né? Não, louvor é confessar o nome de Deus. Louvar é recitar um salmo. Ele pode, se você puder fazê-lo com música, tanto melhor, mas não é absolutamente... não podemos louvar hoje porque ninguém trouxe um instrumento musical. Não é possível. Né? Maria que nos ensine, né, como louvar a Deus, exaltando os seus feitos, a grande reviravolta. E esse tema do Magnificat, ele na verdade perpassa o Evangelho de Lucas, a reviravolta. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Então essa reviravolta, ela é básica, ela é fundamental em todo o Evangelho de Lucas. Então acho que fica a dica aí, né, para os nossos amigos, pastores e demais que leiam o Evangelho de Lucas todo, é uma maravilhosa leitura, e para quem for pregar, temos um prato cheio aí pela frente, né? E o bonito será isso, que não apenas o pregador vai se beneficiar com a leitura e o estudo do Evangelho, mas os seus ouvintes, né, vão ter essa riqueza diante de si ao longo de um ano, né? Um belo prato. Sem dúvida.